Olá a todos, eu sou o Gustavo, juntamente com o Arthur, a gente vai estar apresentando nosso seminário sobre usinagem eletroquímica, que é um processo não convencional de usinagem. Começando pelo que motivou esse tipo de estudo, né, esse tipo de técnica, é que justamente em materiais com a dureza muito alta ou a resistência muito alta, utilizando métodos convencionais, teria o endurecimento por trabalho e o que causaria desgaste na ferramenta. Também a baixa condutividade térmica, que faria com que o calor se concentrasse na ponta da ferramenta, trazendo danos a ela, e a alta reatividade química, que poderia fazer com que corroesse essa ferramenta, causando danos a ela também. Justamente para isso, tem os processos não convencionais, onde a gente destaca aqui alguns, e a gente vai focar na usinagem eletroquímica, que é o ESM. A gente destaca aqui esse tipo de técnica oferece uma usinagem sem desgaste de ferramenta, sem tensões residuais e acabamento superior. O que é, né, esse tipo de usinagem eletroquímica? É basicamente um processo de remoção do material por dissolução anódica controlada. Então a gente pode controlar o processo da nossa peça, que no caso é o nosso anodo, utilizando uma ferramenta que é o nosso cátodo, um eletrólito, onde isso está sob a ação de uma corrente elétrica contínua. E a gente destaca aqui, sem contato entre a ferramenta e a peça, sem geração de calor excessivo, e é baseado em Faraday, princípio de eletrólise controlada. O princípio de funcionamento, a gente tem um esqueminha aqui no lado direito, onde em vermelho a gente tem o nosso anodo, que é justamente o material a ser usinado, ele é conectado ao polo positivo de uma fonte de corrente contínua. A gente tem a nossa ferramenta, em azul, que é o nosso cátodo, é um eletrodo com a forma inversa à desejada, ou seja, se a gente quer usinar um material para que ele fique na forma quadrada, a gente usa uma ferramenta cilíndrica com a seção quadrada. E essa ferramenta ela está justamente conectada ao polo negativo. A gente tem o nosso eletrólito, que é a nossa solução aquosa. Um exemplo muito utilizado é o cloreto de sódio, que flui entre os eletrodos em alta velocidade. Aí tem essa taxa. A gente também tem a nossa fonte de corrente contínua dentro dessa faixa, a nossa corrente e o nosso gap, que é fundamental para evitar oscilações e prejudicar esse tipo de técnica. O gap tem que ser controlado, é uma parte crítica. Bom, aqui é a parte principal da nossa técnica, né, de usinagem, a dissolução anódica. Como, por exemplo, aqui a gente trouxe a dissolução do ferro. Primeiramente, a gente tem o ferro, o átomo de ferro, e por meio dessa corrente, né, da solução aquosa, a oxidação do ferro, formando assim dois íons de ferro. Com isso, ele reage, ele não fica parado, ele reage com os hidróxidos presentes na solução aquosa, formando assim o hidróxido metálico. Esses íons metálicos saem da peça, que é o anodo, e formam um composto que precisa ser removido continuamente, que a gente chama de lama. E essa lama ela é removida justamente pelo eletrólito, que tem a função de conduzir a corrente elétrica entre os eletrodos, removendo o produto dessa reação também, dissipa o calor, que já é muito pouco nesse tipo de técnica, e mantém a estabilidade do processo. E aqui, por que é importante o fluxo rápido do eletrólito dentro dessa faixa? Porque remove justamente esses resíduos, mantém o gap, que, como eu falei, é uma parte crítica desse processo, e melhora o acabamento, fazendo com que não precise utilizar outras técnicas para melhorar o acabamento da peça. A gente destaca aqui algumas características-chave do processo: não ao contato, ou seja, zero desgaste da ferramenta durante o processo, não é térmico, a gente tem a ausência de calor excessivo, as superfícies ficam livres de tensões residuais microtrincas, independência da dureza, a gente pode usinar qualquer material condutor, e a alta taxa de remoção. A gente pode notar que a taxa de remoção de material, MRR, é comparável a técnicas de usinagem convencional, ou seja, não é algo lento, é algo relativamente bom. Algumas vantagens aqui que a gente destaca, como a gente falou, não há desgaste na ferramenta, aumentando a vida útil dela, superfícies limpas, livres de tensão, no caso, sem rebarbas, peças de alta qualidade, acabamento superior, um acabamento muito bom, ali mais ou menos 0,3 micrômetros, e permite usinar geometrias muito complexas, capacidade de usinar furos internos, cavidades e formas
impossíveis com outros tipos de técnicas de usinagem convencionais, por exemplo. Mas também a gente destaca algumas desvantagens desse tipo de processo e alguns desafios. Os desafios técnicos é a limitação de materiais. A gente pode, como falei anteriormente, usinar materiais eletricamente condutores. Isso a gente descarta outros tipos de materiais. Controle dimensional é bem complexo, exige uma usinagem bastante assim, detalhada, com bastante controle e um monitoramento crítico do gap, ou seja, a gente precisa de um sistema que nos ajude a controlar precisamente esse gap de forma contínua, porque, como eu falei, ele é uma parte crítica e não pode haver oscilações fora daquele intervalo. A gente também tem alguns desafios econômicos e ambientais, como o custo inicial elevado, porque exige um equipamento e infraestrutura adequadas para esse tipo de usinagem, não é algo que dá para a gente fazer manualmente. Gestão de resíduos, a gente tem que fazer a gestão da geração de lama, como que é o produto da reação, e preocupações ambientais, porque são usados eletrólitos tóxicos e pode ter algum impacto ambiental. Mas apesar disso tudo, a gente destaca que esse tipo de técnica é a melhor opção para muitas aplicações de alta precisão e para materiais avançados também. Bom, aqui a gente tem alguns parâmetros do nosso processo. Primeiramente, a gente tem a tensão, que conforme os valores aumentam, conforme valores maiores de tensão, aumenta a taxa de remoção, mas afeta a precisão. A gente tem a corrente, que controla a taxa de dissolução e influencia a qualidade superficial. O nosso gap, que é a parte crítica e requer um monitoramento contínuo. E a vazão de eletrólito, que é essencial para remover resíduos e manter a estabilidade do processo. Outros parâmetros que a gente trouxe é a temperatura. Ela deve ser mantida estável durante todo o processo para garantir a consistência. Composição do eletrólito. A gente tem, dependendo do material que a gente quer usinar, a gente tem que utilizar um certo tipo de eletrólito. Aqui alguns exemplos: cloreto de potássio para o aço, soluções alcalinas para carbetos e etc. E otimização de parâmetros. Como eu disse, é algo que não dá para fazer de forma manual. Exige sistemas especialistas e um controle automático para que faça o ajuste em tempo real dos parâmetros. Então, o que é utilizado para fazer isso são redes neurais para previsão da taxa de remoção de material, né? E o tempo de usinagem, a lógica fuso para o controle adaptativo do gap e o monitoramento contínuo de sinais de corrente e tensão. E também o ajuste automático de parâmetros em tempo real. Aqui também, nesse tipo de técnica, é utilizada a modelagem e simulação. Aqui a gente destaca por que é importante modelar antes, porque a gente consegue prever a forma anódica, ou seja, o resultado final do nosso material, a nossa peça, e com isso a gente consegue otimizar o design da nossa ferramenta, ou seja, utilizar uma ferramenta adequada para o tipo de material que a gente quer, o tipo de peça que a gente quer, reduzindo assim o tempo de desenvolvimento, melhora a precisão dimensional, valida os parâmetros e economiza tempo e custo em prototipagem. E como que é feita essa modelagem? Com base na abordagem dos métodos de elementos finitos, transferência de massa, transferência de calor, transferência de carga elétrica, dinâmica do eletrólito. E justamente o resultado da simulação é a predição da forma anódica, ou seja, a gente consegue prever ela em alta precisão, permitindo a gente fazer alguns ajustes no design da ferramenta, se for necessário, antes da fabricação dela. Como eu falei, o controle e monitoramento também é uma parte muito crítica, porque o gap é a parte crítica do nosso processo, ele requer um controle bem preciso, e ele deve ser controlado durante todo o processo para garantir a precisão dimensional e estabilidade. Quais são os métodos de monitoramento? Como foi falado anteriormente, os sinais de corrente e tensão, por meio de osciloscópio, e sensores que detectam variações que indicam mudanças no gap. A visão da máquina, que também tem câmeras de alta resolução e nos ajudam a detectar anomalias. A força induzida, existem sensores que medem essas forças e correlacionam com o tamanho do gap. E os sistemas especialistas, que são basicamente as redes neurais, como eu falei, que nos ajudam que elas aprendem os padrões com precisão em tempo real, né? Com ajuste em tempo real. E a lógica fuse,
que nos fornece uma tolerância, uma incerteza e controle estáveis. E por fim, a gente tem a detecção de curto-circuito, que é o que previne o contato entre os eletrodos e é essencial para evitar danos na nossa máquina. Vamos agora falar um pouco sobre as aplicações desse método de usinagem. Primeiramente, começando com a aplicação na indústria aeroespacial, onde podem ser aplicadas nas lâminas de turbinas, nos blisks, que são paletas integradas, em furos de refrigeração e em cavidades internas, que exigem uma usinagem mais complexa, né? E que não consegue ser feito por uma usinagem convencional. Os materiais utilizados são as superligas de níquel, como o Inconel e o Hastelloy, ligas de titânio, ligas de cobalto e compósitos intermediários. E, como falado anteriormente, o SM é ideal para essa aplicação, porque não há desgaste da ferramenta, então com isso o custo é reduzido, né, na usinagem total. Geometrias impossíveis com outros processos, como é o caso das cavidades internas que eu havia falado, a qualidade superficial superior, sem tensões residuais na peça e precisão dimensional elevada. Agora temos as aplicações na indústria médica, que podem ser feitas em implantes cirúrgicos, em estentes vasculares ou implantes neurais. Todas essas aplicações na medicina, elas precisam de uma geometria mais complexa, de menos erros, né, na tolerância das peças. Então, por isso se utiliza o SM, já que a precisão é micrométrica e não conseguiríamos chegar nessa precisão com usinagens convencionais. Além disso, também temos as aplicações na indústria automotiva e também vamos trazer algumas vantagens, né, competitivas. As aplicações automotivas, elas variam de engrenagens planetárias a válvulas de controle e a remoção de rebarbas, que é utilizada em outras indústrias também, essa remoção de rebarbas, que às vezes a gente faz um debulho eletroquímico que as usinagens convencionais às vezes deixam algumas rebarbas, algumas coisas, e a gente faz um acabamento com o SM, né? E aí as vantagens competitivas são a redução do tempo de processamento, a eliminação de etapas de acabamento, a melhoria na qualidade do produto e aumento da vida útil da ferramenta. Agora vamos trazer um pouco sobre as variantes, né? Temos algumas variantes do SM, começando por ela que é o PSM, que é a usinagem eletroquímica pulsada. Então, o que difere ela do SM convencional é porque, em vez de ter uma corrente contínua, a gente vai ter uma corrente pulsada, que é como se fosse um liga e desliga, um on e off ali. A gente vai ter uma melhoria no gap. O gap vai ser menor e mais estável do que no SM convencional. A precisão também vai ser melhorada, em vez de microns, vão ser submicrons. E é uma estabilidade melhor também do que a convencional. Então, dessa forma, as vantagens que vemos no PSM são a maior precisão do que o SM convencional. Temos uma melhor estabilidade também, por causa dos gaps menores e mais estáveis. Temos um fluxo otimizado. Com o PSM também a gente consegue fazer uma microusinagem, que é usada para fabricar microestruturas e microeletrodos com alta precisão. E, além disso, também a gente vai ter um controle aprimorado por causa dos parâmetros de pulso, da estabilidade e dos gaps menores. Além do PSM, a gente também tem o JSM e o WSM. O JSM é uma usinagem eletroquímica com jato fino de eletrólito, que é focado em uma área específica. Então, a gente consegue determinar melhor onde a gente vai usinar a peça. Também é ideal para microusinagem, como o caso do PSM, que também é ideal para isso. Não há contato entre a peça e a ferramenta e também tem uma precisão muito boa, também podendo chegar a submicrons. Já o WSM é uma usinagem eletroquímica também, com eletrodo em forma de fio. Então, em vez de usar sem contato, igual é o jato fino, e uma corrente pulsada, a gente vai usar o fio, que é semelhante ao EDM a fio, mas temos outras características, né? Que a gente tem o corte contínuo, então
é melhor para perfis em 2D, que vai fazer essa usinagem em uma única passada, não tem uma tensão térmica e tem um acabamento também superior a esses outros métodos de usinagem. No micro SM a gente tem capacidades de precisão, né? Essas capacidades elas têm um limite teórico de 20 nanômetros. Para microestruturas a gente vai ter de 0,5 a 1 micrômetros, aliás, e para o acabamento 100 nanômetros. O micro SM ele tem aplicações em sistemas microeletromecânicos, que são o MEMS e também microeletrodos. As aplicações do MEMS são para microestruturas de silício, com fabricação de estruturas 3D, sensores de pressão, temperatura e aceleração, que também vão ter geometrias complexas, né, por isso a usinagem eletroquímica ela é mais usada, né, nesses casos de geometria mais complexa, e também usado em dispositivos microfluidíticos, que são canais e cavidades de micrômetros para lab on chip e análise de fluidos. Já para os microeletrodos, a gente tem uma alta razão de aspecto, implantes neurais também, como eu havia falado nas aplicações médicas, o revestimento de diamante e uma vantagem única, que o micro SM permite fabricação de estruturas impossíveis com outras técnicas de microusinagem, combinando precisão nanométrica com flexibilidade geométrica. Aqui eu vou falar um pouco sobre os tipos de eletrólitos e sustentabilidade. A gente tem alguns tipos de eletrólitos usados em diferentes casos, ideais para diferentes casos. Então, a gente tem ácidos como HCl, H2SO4, NaCl. Temos também básicos, né, eletrólitos básicos ou alcalinos, NaOH ou KOH. E temos também neutros, NaCl e soluções salinas. Os ácidos, eles são ideais para ligas de ferro. Já os básicos, eles são usados para carbetos e compostos que formam óxidos passivos em meio ácido. E os neutros são versáteis, então podem ser usados para diversos materiais. Aqui a gente tem uma tabelinha para escolha conforme material, né? Então, para aço ou ferro, o eletrólito usado seria um ácido, o NaCl. Para o titânio seria também um ácido, mas nesse caso o HCl. Para carbetos, como eu havia falado já anteriormente, seria o alcalino, né? Mas também o neutro, já que ele é versátil. Para superligas de níquel, a gente teria ácido ou neutro também. Cobre e outras ligas metálicas, ácido ou neutro. E para o silício, a gente teria o ácido HF. Agora, falando um pouco da sustentabilidade e desafios ambientais, os eletrólitos podem ser tóxicos, então eles requerem uma gestão cuidadosa de resíduos e descarte adequado. Então, isso gera uma preocupação ambiental. Além disso, também tem a geração de lama, né, chamada sludge, que são produtos de reação, formam os resíduos que precisam ser tratados e descartados. Também gera uma preocupação ambiental, mas temos tendências futuras, né, que são desenvolvimento de eletrólitos não tóxicos e amigos do ambiente, e algumas alternativas sustentáveis seriam uma água pura, citrato de sódio, soluções biodegradáveis, e assim reduziria a toxicidade, mantendo a eficácia. Aqui a gente traz alguns materiais da ferramenta, né, do cátodo dessa usinagem. Precisamos de alguns requisitos, né, para esse material. A gente tem que ter uma alta condutividade elétrica, uma alta condutividade térmica e também uma resistência à corrosão e rigidez e resistência mecânica. Os materiais comuns que a gente utiliza no SM são a platina, o titânio, o tungstênio carbeto e o cobre. O design desse cátodo ele atua como um molde inverso, né? O cátodo ele transmite a sua forma, né, o seu próprio design para a peça, que seria o ânodo, e o design preciso ele é crítico para obter a geometria desejada, umas geometrias mais complexas. Aqui a gente traz as conclusões, né? Os pontos principais dessa conclusão é o processo eletroquímico, né? Como a gente havia falado, aplicável para materiais duros, uma precisão excepcional, múltiplas variantes, né? Como eu trouxe,
o PSM, o JSM, WSM, o MicroSM, né? E também as aplicações estratégicas que eu também trouxe. Como havia falado no slide anterior, perspectivas futuras, né, para sustentabilidade seriam os eletrólitos não tóxicos. Além disso, a integração de manufatura aditiva, os MEMS, né, os sistemas microeletromecânicos mais avançados, uma automação inteligente controlada por IA e uma otimização em tempo real. Além disso, a redução de custos com tecnologias mais acessíveis e eficientes, já que esse é um processo caro. Aqui a gente traz um pouco das nossas referências e é isso.